Bom dia. Hoje eu vou falar, como sempre, sobre a minha experiência do Tai Chi Pailin, né? E eu conheci, o primeiro contato que eu tive com o Mestre Pailin, contato assim à distância, foi na época, na década de 80, né? Que havia alguns professores de Kung Fu, havia algumas escolas de Kung Fu que faziam apresentações públicas no ginásio do Ibirapuera ou em outros lugares assim de grande porte, né? Demonstrações de artes marciais, né? E nessa época, na década de 80, era jovem naturalmente, na faixa dos 20 anos, e eu fiquei sabendo dessa demonstração que haveria, né, no ginásio Ibirapuera de São Paulo. E eu fui lá, um jovem, fui assistir, né? E casualmente, dentre todas as demonstrações que houve, né, eu, assim, indiretamente, eu fiquei sabendo do Mestre Pailin por causa que ele pertencia à banca examinadora, vamos dizer assim. Ou seja, a apresentação era voltada ao público, mas havia eu não sei se 3 ou 4 ou 5 ou mais professores ou mestres que eram uma espécie de autoridades, né, que uma banca examinadora, vamos dizer assim. E o mestre Liu, ele participava daquela banca, né? E aí foi assim o primeiro contato. Então, naturalmente, aí eu fui pesquisar, me informar, né? Porque eu achei interessante, né? Porque os professores até da banca eram brasileiros, vamos dizer assim, né? Ou seja, pessoas que tinham escolas aqui em São Paulo, né? E o mestre Liu, no caso, ele era chinês, né? Então, naturalmente, aquilo dava uma relevância, dava uma ascendência, né? Para a presença dele, a participação dele. Aí eu fui me informar o que ele fazia e aí eu descobri que ele ensinava Tai Chi, né? E no caso, naquela época, ele estava ensinando Tai Chi na Vila Olímpia, no bairro da Vila Olímpia, São Paulo. E aí foi aí que eu comecei. Então, e aí eu também nessa época eu assistia, eu acho que todos os jovens tinham aquelas seriados de Kung Fu, né? Aquelas séries, filmes, né? Que davam uma visão de Kung Fu, coisa assim, de artes marciais. E eventualmente tinha aquele templo Shaolin, né? Então tinha aquela ideia que tinha uma escola, um templo, né? Ligado às artes marciais, né? E eu naquela época eu era jovem e eu achava engraçado como é que tem uma arte marcial, uma luta, que tem um tratamento assim espiritual, um tratamento religioso, ou seja, um templo, né? Que raio de arte marcial é essa, né? Que negócio é esse que você vai brigar, você aprende autodefesa, ataque, seja o que for, lutas, né? Como hoje em dia tem o UFC, essas coisas, e como que isso tem uma característica espiritual, tem um lado assim religioso, né? Como é que funciona isso, né? Isso é uma coisa que na verdade eu nunca tinha entendido direito, até que eu comecei a praticar o Tai Chi, aprender, né, o Tai Chi com o Mestre Pailin. Então, na verdade, quando eu comecei a aprender, eu, no decorrer do aprendizado, né, eu entendi o que é essa conexão, o que é isso que tem, como é que a luta pode ter um lado assim espiritual, né, e pode ter um lado religioso, né? Como é que é essa mistura de arte marcial com espiritualidade, né?
Então isso foi uma coisa bastante interessante, a maneira como aconteceu comigo, é a minha experiência pessoal desse momento, né, dessa aprendizagem, né, desse treinamento, né. Tanto que eu ultimamente até estou considerando essa fase da minha vida como que um período de coaching, ou seja, um período de treinamento, né, em que, sob a orientação do Mestre Palim, me ajudou a expandir, ampliar os horizontes, conhecer a dimensão da vitalidade, né, dimensão da energia vital, do espírito e da essência, né, esses componentes da vitalidade. E nesse sentido, como que que era uma experiência inicialmente apenas marcial, né, se transformou numa experiência espiritual também, né? Então, um bom dia a todos, obrigado.